Vamos passar para o estudo de hoje? O nome do estudo é O Preço da Vigilância. Nós vamos falar um pouco a respeito das novidades, né, que a vida secular ela produz, o sistema, né, estabelecido no mundo e o preço que se paga pelo crente para se manter, não é, vigilante diante desse mundo presente. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos trabalhar para o bem da obra do Senhor. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 13, dos versos 32 e verso 33, e já deixasse também marcado o livro de Salmos, capítulo de número 127, os versos 1 e 2. Ok? Marcos, capítulo 13, versos 32 e 33. E Salmos, capítulo 127. Na verdade, Salmo não tem capítulo, né? Salmo 127, versos 1 e 2. Bom, mas vamos ler o texto bíblico? Diz Marcos, capítulo 13, versos 32 e 33. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E o capítulo 127 de Salmo, versos 1 e 2, diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aí entrou na adolescência. Acesso à internet, jogos de todas as maneiras e tipos, sexo, colegas falando e fazendo coisas. Piora na adolescência. O quadro é mais grave, né? O quadro acaba sendo mais grave porque você tem ali, na adolescência, você já normalmente já comprou um celular para o seu filho, né? E lembra, nas épocas bíblicas não tinha celular. Hoje tem celular, tablet, computador, tudo com acesso à internet, né? Tudo com acesso à internet. Ele tem acesso aos amigos, ele tem os coleguinhas dele lá com quem ele vai se envolver, ou as coleguinhas, né, com quem ele vai se envolver, né? E como vigia uma criança, ou melhor, um adolescente que está na escola, ou que está num curso qualquer, ou que está na casa de um amigo, na casa de uma amiga. Repara como a coisa só vai aumentando, como chegou num ponto que está quase fugindo ao controle. Com relação a esta relação pai e filho, aonde que a gente quer chegar? O preço da vigilância nesse caso é que o pai e a mãe tenham tempo de qualidade com os seus filhos, tá? Para que ele tenha condições de instruí-los da maneira bíblica, daquilo que a gente está falando. É moralmente, é eticamente, é do ponto de vista da fé, né? Então tem há uma necessidade, a criança está em formação, não é? Então há uma necessidade de que haja um tempo de qualidade para que essa criança possa se desenvolver. Senão, quem vai fazer, né, a ocupação desse espaço são esses outros todos eventos que a gente está falando. Aí você encontra uma criança de 10 anos com o cabelo pintado de amarelo, com uma arma de grosso calibre,
vendendo drogas. Já ouviram falar em homeschooling? Vocês já ouviram falar isso? Conhecem? Sabe o que significa a expressão homeschooling? Tudo junto. É educação doméstica. Alguns países, algo em torno de 62 países, já tratam, né? Já permitem esse tipo de prática, né? Que é você trazer a criança para sua casa e os próprios pais fazerem a instrução dos seus filhos do ponto de vista educacional, do ponto de vista da escola, ensinando matérias, né? Português, matemática, história, ciências, física, biologia, enfim, né? Principalmente no primeiro grau, que envolve aí as séries iniciais, né? Até o 9º ano. Então, esse homeschooling, ele funciona já legalmente permitido em 62 países, e me parece que o caso mais desenvolvido desse tipo de educação é nos Estados Unidos. E por que ele se utiliza, né? O pai e a mãe, ele resolve fazer homeschooling com seu filho, ou seja, educação doméstica. Faz justamente por causa dessas questões que a gente está tratando. Primeiro, que no Brasil, falando no Brasil, né, a gente tem uma péssima qualidade da educação, e não importa se é escola pública ou particular. Tem muita gente que tem a ideia de que escola particular é melhor do que pública. Olha, pode até ser no sentido de enfiar conteúdo. Pode até ser. Mas em torno dos riscos que nós estamos tratando aqui, que é a questão do nosso ponto de vista aqui, né, da questão da vigilância, é o mesmo. E do ponto de vista da qualidade da informação também que é prestada, de certa forma, também é bastante questionável. Fechando essa parte aqui de homeschooling, falando a respeito do Brasil, cerca de 2.000 famílias elas estão utilizando esse sistema de homeschooling no Brasil, né? Só que o que acontece? A legislação brasileira com relação a essa questão ainda é muito precária e, sinceramente, é incompatível com o sistema. Então, é uma prática que não dá ainda para se aplicar em larga escala no Brasil. Seria interessante, eu acho que tem inclusive candidatos à presidência da República que já estão tratando a respeito desse tema. Inclusive eu vi um deputado federal, né, falando a respeito disso, tá? A respeito desse sistema educacional. Eu não vou fazer a citação do nome aqui porque eu não estou fazendo campanha eleitoral para ninguém. Mas um deputado federal, ele falou a respeito disso, a respeito do homeschooling e da possibilidade de elaborar legislações mais completas para que o filho, a filha, né, de nossos filhos e nossas filhas possam ser educados por educação tradicional em casa. Quem é contra esse tipo de ideia? Quem é contra esse tipo de ideia é justamente aqueles que acreditam que a escola tem que ser doutrinadora. Então a gente tem uma discussão enorme em dois polos. E aí a gente pode falar direita e esquerda. A direita, que é conservadora e está mais ligada aos valores tradicionais e à família, ela tem defendido a tese do homeschooling, né? Da educação sendo feita de forma doméstica, na casa, o próprio pai e a própria mãe podendo fazer a educação do seu filho. Já o pessoal da esquerda, que é progressista, que defende ideias
fora do contexto da tradicionalidade, do conservadorismo, que acredita, por exemplo, que deve se liberar drogas, que deve se liberar o aborto e tantas outras coisas absurdas que a esquerda brasileira tem defendido, né? É contra o homeschooling. Por quê? Porque para eles a escola tem que ser doutrinadora. Entenderam? Vamos avançar? O problema é que existe uma necessidade da mãe e dos pais proverem os recursos para a criação. Digo, dinheiro para a necessidade básica. Eu vejo que tem que haver um equilíbrio. Eu acredito o seguinte, se o pai e a mãe, e aí é claro, né? O ambiente perfeito. Não é que seja o ambiente perfeito, mas é necessário que na hora de você planejar o filho, que você entenda o quê? Olha, nós vamos ter um filho. Ou a gente vai passar uma certa dificuldade porque um dos dois vai ter que ficar em casa para tomar conta desse filho, ou então nós vamos ter condição financeira de um dos dois ficar em casa e tomar conta desse filho, porque esse filho vai precisar de alguém para tomar conta dele. E não é recomendável que seja babá eletrônica, no caso a televisão, e a creche. Justamente pelos argumentos que a gente falou. A questão de você ter uma criança e ela está sendo instruída fora do caminho do Senhor. Estou falando para cristãos, não é verdade? Acaba perdendo muito essa quantidade de tempo junto. Pior do que a quantidade é não ter qualidade. Tá certo? Porque você pode ter 10 horas com o teu filho e esse tempo ser horrível. Né? Ninguém dá atenção para ninguém. Você fica ali vendo a babá eletrônica, cada um com seu celular na mão, fazendo o que dá na telha e pronto. Passa o dia, passa o tempo. A gente tem que pagar o preço, de alguma forma. Se você deseja ter um filho, uma filha, você é cristão, você acredita na Bíblia e sabe que você tem que instruir o teu filho, você vai ter que pagar o preço. E aí ou você paga o preço tendo como pagar, ou você paga o preço passando alguma dificuldade para pagar. Mas tem que pagar o preço. Tá certo? Sobre como criar os filhos, todos têm que estar preparados antes de tê-los. É isso aí. O planejamento é anterior à execução. Se você executa sem planejar, é o problema, né? É tipo um investimento. Tem que ser programado, é claro, com o apoio total de Deus. Vamos seguir. A vigilância, ela não é só necessária na vida secular, né? Com relação a esses relacionamentos externos, mas infelizmente também é dentro da igreja, né? E em todas as idades. Não é uma questão afeita somente ao ambiente externo, porque internamente a igreja também há dificuldades a serem vencidas, tá? Geralmente, e aí eu falei lá no início e agora vou repetir, né? A gente gosta muito de orar e a gente gosta muito de pedir perdão, mas a questão olhar e vigiar a gente não é muito chegado, né? Dá muito trabalho esse negócio de olhar e vigiar. É melhor porque a gente sabe que tem um advogado, né? A gente se acha mais bem atendido, né? E com aquele tapinha nas costas, né? Com aquele abraço amoroso de Jesus, e ele dá mesmo, né? Mas a gente se sente melhor quando a gente pede o perdão da bobagem que a gente fez. Ora, cristãos, tá? A palavra de Deus, ela nos instrui a ter conhecimento. A palavra de Deus, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo, ele obviamente ele é entendido como Jesus sendo a verdade,
Mas existe um outro contexto implícito, que é quando a gente conhece a vontade do Senhor, né, a gente acaba, por estar alistado, tá, no reino de Deus, acaba sendo esse versículo também é utilizado no sentido de que a gente tem que viver a verdade. E nesse contexto de viver a verdade, a gente tem que aprender a olhar e a vigiar. Né? A gente precisa aprender a prestar mais atenção aos fatos, ao que está acontecendo ao nosso redor e também, mais do que isso, a gente precisa aprender a vigiar para minimizar os impactos dos erros que a gente pode vir a cometer. Sabe qual é o problema do pecado? E sabe qual é o problema do erro? É que gera uma sequela. Então, quanto menos erros a gente comete e quanto menos pecado a gente se envolver, menos sequela a gente vai ter. A gente sabe que tem um fiel advogado, não é? Coisa e tal, e etc., aquela história toda. Mas, né? Outra coisa, quando a gente pede perdão, a gente tem que se arrepender e deixar o pecado, né? Não é ficar todo dia cometendo o mesmo pecado, sem vigilância nenhuma, como se fosse uma roda, né? Ah, vai começar um novo dia. As misericórdias da manhã, do Senhor, elas se renovaram, né? Eu acordei de manhã com as misericórdias do céu renovadas. Eu vou praticar todos os mesmos erros que eu pratiquei no dia anterior. E quando chega naqueles horários de oração que a gente fixa, aí eu vou chegar e vou orar ao Senhor, eu vou pedir perdão pelos pecados, todos de novo. Aí eu vou me sentir afagado pelo Senhor e vou dormir, vou descansar e no outro dia repetir toda a mesma coisa? É óbvio que não. Né? E é por isso que a gente conhece o Evangelho. E é por isso que a palavra de Deus ela precisa estar, não é, no nosso coração. A palavra de Deus diz isso, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é para servir de escudo, né? A Bíblia está aqui, ó. Tá vindo as setas, você tá se escondendo com a Bíblia? Não, não é isso. A palavra de Deus, ela precisa frutificar na nossa vida, para que a gente possa dar continuidade na nossa vida. Né? E aí o apóstolo Paulo ele vai falar algumas expressões interessantes, como chegar à estatura de varão perfeito e coisas dessa natureza. Né? Um contexto envolvido com isso é que a gente precisa pôr a carne em seu lugar. Tá certo? Mas nem sempre isso é fácil. E é um preço da vigilância também. É você saber que você tem que pôr o espírito acima da carne, submeter a carne ao domínio do espírito, no sentido de que ela não venha mais a aflorar e não venha fazer com que a tua vida seja uma vida de pecado em pecado. Vai ser uma vida de fé em fé, vai ser uma vida de graça em graça, vai ser uma vida de aprendizado em aprendizado. Agora, se e somente se a carne ficar aflorando o tempo todo, o que vai acontecer é que você vai viver uma vida, nós vamos viver uma vida de pecado em pecado. Tá? Falando nisso, o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9, eu vou dar um tempinho aí para vocês abrirem, tá? Ele vem fazer uma instrução interessante. Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha aí que coisa interessante. Falando a respeito dessa passagem, né, falando desse texto que o apóstolo Paulo ele vai, nessa carta aos Filipenses, relatar, pode ser difícil para nós
diante de um mundo de oportunidades que se colocou na nossa frente ao longo desse novo tempo, né? Que a gente não consiga o tempo todo pensar no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é justo. Mas deveria. Porque é a instrução que a palavra de Deus ela nos concede. Aquela história que a gente estava falando ainda há pouco, de submeter a carne ao domínio do Espírito, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O que ele está querendo dizer é que se a nossa cabeça estiver presa naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, de boa virtude, né? Se há algum louvor, se a nossa cabeça estiver pensando a respeito disso, a gente vai ter, né, a virtude de estar na paz de Deus. Ah, meu irmão, mas só que tem muita coisa acontecendo. Eu gosto de ir no teatro, eu gosto de ir ver um programa de televisão, e o programa de televisão é meio amealhado de coisas ali engraçadas, comédia, não sei o que, coisa e tal. É o preço da vigilância. E aí você está preparado para ouvir coisas que não são justas, honestas, verdadeiras e conseguir isolar aquilo de forma que aquilo não venha a atrapalhar a tua vida? Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum. Você está vendo um filme, o filme é um filme de perseguição. O bandido está correndo atrás da mocinha. A mocinha não consegue correr muito, mas tem lá a possibilidade de pegar um machado, uma foice, um martelo, seja lá o que for, e jogar na cabeça do bandido e acabar com a perseguição. O que você grita para a mocinha? Prega para ele? É isso que você fala? Ou você fala assim, pega esse martelo e bate na cabeça dele. Mata esse infeliz. Sua lerda. Então é isso. E esses contextos... Ah, mas isso é só um filme. Isso é só... Como é que o pessoal fala? Ficção. Não é ficção. Aquilo ali, a nossa mente... É bom que a gente entenda isso, nós cristãos. A nossa mente, ela consegue ser influenciada por tudo que a gente vê. Então, a pessoa que vê criminalidade o tempo todo, ela vai ser influenciada por aquele ambiente. Se você estiver vendo, por exemplo, programas musicais, você obviamente vai ser influenciada por aquele programa musical. Né? Se for qualquer coisa, qualquer ambiente, mesmo que seja por um curto período de tempo, você vai ser influenciado. Quando a gente estuda, por exemplo, pedagogia no curso de teologia, né? Quando a gente estuda pedagogia, a gente fala que audiovisual é uma das maiores, se não a maior ferramenta de fixação de estudo. Por quê? Porque você está vendo e você está ouvindo o que você tem que aprender. O professor, ele se desgasta escrevendo no quadro, não sei o que, essa coisa, tenta falar, mas existe uma atração com esse negócio de imagem, né? De TV, por exemplo, vídeo, que é algo impressionante. Audiovisual causa mais efeito. Mas às vezes é tão difícil, pois existe uma batalha na mente. É verdade. História da novela que você acaba torcendo para a mulher ficar com a mãe porque o marido trata mal. Aí você vê todo dia e você acaba torcendo. Vocês não ouviram, talvez, né? Porque a voz da minha esposa ficou baixa. Eu vou reproduzir. Novela. Tem a mocinha da novela que é casada com um homem mau, péssimo, terrível. Nossa, que coisa aquele cara. Aí aparece um rapaz tão bonzinho,
tão bonitinho, tão riquinho, tão carinhosinho, tão atencioso. E o que você torce? Larga logo essa besta e vai ficar com esse rapaz. Você acabou de apoiar o adultério. E é assim que é feito. Qual o preço da vigilância? E essas coisas, pessoal, é isso que precisa ficar bem claro na nossa cabeça. Essas coisas, elas influenciam a nossa vida. Né? Se você vive num ambiente, numa temperatura, não é? Onde você está ali do jeito que, por exemplo, o apóstolo Paulo veio falar aqui nesse texto de Filipenses 4, 8, 9, você obviamente vai viver um ambiente diferente. Sadio. Né? Outro dia eu estava ouvindo Fernandinho, né? Aquele cantor do Galileu. Né? Ele estava fazendo uma espécie de pregação num show dele. E ele estava coberto de razão. Né? Quando ele falou que as pessoas precisam escolher o que elas querem. Né? O que elas querem. Se elas querem viver no mundo, viver com Cristo. Porque não dá para ficar com um pé lá e outro cá. Não dá para fazer. Pessoal, não é uma questão de escolha. A nossa cabeça, ela não tem condições de tratar isso como separando. Não tem. Entendeu? De uma forma ou de outra, você vai ser influenciado. E o que Cristo veio produzir em nós não é a capacidade de influenciar? Porque quando você prega o evangelho para uma pessoa, quando você leva a mensagem da salvação, você está buscando, obviamente, influenciar aquela pessoa. De fora para dentro. Não de dentro para fora. Você está buscando uma pessoa que está no mundo para trazer para o reino de Deus. Então você, obviamente, está buscando o quê? Não é? Influenciar a vida dela. A televisão, né? A mídia, de um modo geral, a novela romantizando o adultério, né? Uma ferramenta perigosa. É isso aí. É isso aí. Bom, quem de fato faz o que o apóstolo Paulo ele falou? Quem de fato faz? Quem de fato, não é, se ocupa, se prende a essa verdade bíblica? Né? Só que isso é um princípio importante. E não deveria ser escolha. Tá? Deveria ser algo que as pessoas fizessem de forma natural. Por quê? Porque está guardando a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Porque aprendeu a olhar, vigiar e orar. Tá? Ou seja, está botando em prática a Bíblia. A Bíblia, pessoal, é uma coisa que eu repito sempre. É regra de fé e prática. Não é só regra de fé. É regra de fé, mas também é regra de prática. É dia a dia. É convívio. Tá? Você está dentro de uma nova realidade, que é a realidade do Evangelho, onde aquilo ali faz parte da tua vida, do contexto geral da tua vida.